Tem coisas que só acontecem no Brasil, né? Veja só, na semana passada, uma juíza eleitoral gaúcha, da 181ª Zona Eleitoral de Santo Antônio das Missões e Garruchos, afirmou que o uso da bandeira do Brasil em local fixo configura propaganda eleitoral irregular para um dos lados da política, sem especificar qual, né? Tudo indica que essa juíza tem um viés de esquerda, e esse um dos lados que ela não revelou é o lado do presidente Bolsonaro. A legislação eleitoral, no seu artigo 37, aborda essa questão da propaganda, né, e determina que, deixa eu ler aqui, não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos ou particulares, exceto bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e de veículos. Só que o texto da lei ele não especifica o tipo de bandeira, apenas cita que o objeto se trata de propaganda partidária, o que não é o caso da bandeira do Brasil. A bandeira brasileira, ela nasceu junto com a República em 1889 e é o símbolo máximo de representação da nossa nação, tanto internamente como também perante os outros países, né? A nossa bandeira reforça o sentimento de união nacional ao difundir a história e os valores da nossa nação, justamente tudo que a esquerda quer destruir. Você já reparou que nas manifestações da esquerda, as cores que você mais vê são o vermelho e as cores do arco-íris? A primeira é referente ou se refere ao socialismo, comunismo, e a segunda em apoio ao movimento LGBT. E os símbolos nas bandeiras exibidas nessas manifestações esquerdistas são, normalmente, quando a gente olha ali para a massa, né, está cada vez mais reduzida. São a foice e o martelo, símbolo comunista, a figura do Che Guevara, esse sim, um verdadeiro genocida, tem o símbolo da Internacional Socialista, logomarcas de sindicatos e movimentos sociais ligados ao PT, como CUT, MST, MTST, mas jamais ordem e progresso. Inclusive, no lançamento da chapa do Lula-Alckmin, o hino nacional brasileiro, que é um outro símbolo do país, além da nossa bandeira, foi substituído pelo hino da Internacional Socialista. Veja que é difícil encontrar uma bandeira do Brasil nessas manifestações de esquerda. Aliás, numa manifestação recente, nós chegamos a ver esquerdistas queimando a bandeira nacional, o que é um crime. Por outro lado, os verdadeiros patriotas, independente do candidato e do partido que apoiam, quando comparecem a manifestações, levam a bandeira do Brasil num gesto de amor ao país, né? Essa juíza, ao tomar uma decisão dessas, mostrou que tem lado, e um lado muito suspeito. Aliás, isso parece até com aquela história de que o exemplo vem de cima, né? Porque se os ministros do Supremo estão fazendo o que fazem, os juízes de instâncias inferiores se acham no direito de fazer a mesma coisa. Apesar de admitir que o seu entendimento pode ser revertido tanto pelo Tribunal Regional Eleitoral ou pelo Tribunal Superior Eleitoral, após consultas dos partidos, essa juíza também procurou frisar que não existe mal nenhum nisso, mas caso ela veja bandeiras fixadas em determinados locais, vai pedir para que sejam retiradas. Para essa juíza aí, as bandeiras só podem ser utilizadas em campanhas com mobilidade e seguradas por alguém, e também em determinados horários. E ele ainda ameaçou quem descumprir as suas ordens, lembrando que propaganda eleitoral irregular pode gerar multas pesadíssimas. Olha aí o espírito pecuniário do ministro Alexandre de Moraes dando uma voltinha pelo sul do país, né? Mas o fim da picada foi o que essa juíza, o nome dela é Ana Lúcia Martinez, disse em entrevista a uma rádio gaúcha. Veja que absurdo. Abre aspas. É evidente que hoje a bandeira nacional é utilizada por diversas pessoas
como sendo um lado da política, né? Hoje, a gente sabe que existe uma polarização. De um dos lados, há o uso da bandeira nacional como símbolo, e como símbolo dessa ideologia política. Será que alguém pode dizer a essa juíza que o outro lado não usa a bandeira nacional por questões ideológicas? Ela precisa ler o que o presidente Jair Bolsonaro escreveu no seu Twitter. Ele disse, abre aspas, nossa linda bandeira verde e amarela, que representa, acima de tudo, a soberania e os valores do nosso povo, não foi tomada de um lado, foi resgatada. Ou essa senhora é muito ingênua, o que a desqualifica para o cargo que ocupa, ou é, ao que parece, mais uma esquerdista infiltrada na nossa justiça.